Nessa sociedade pós-moderna, meus caros, uma coisa que aconteceu com os homens é a perda, né, daquele contato tão elementar com coisas mais manuais, habilidades mais mecânicas, por assim dizer, né, cara? Eu que venho de família nordestina, eu posso falar isso com propriedade de causa. Era muito comum a geração, por exemplo, dos meus tios, do meu avô, aprender a mexer com obra, essas questões. Tanto que uma das primeiras coisas que meu avô e meu tio fizeram quando chegaram aqui no Rio de Janeiro, ali nos anos 80 e tal, no começo, era trabalhar com obra. Fora que as gerações passadas tinham muito que se virar com essas questões mecânicas. Então era bem comum, né, mano? Famílias que todo mundo sabia mexer com um pouco ali de carpintaria, um pouco de obra. O pessoal que é do Nordeste, sobretudo, tem essa vivência, né? Teve, pelo menos. Hoje em dia, não, irmão. A sociedade se modernizou, os meios de produção se diversificaram muito, tudo está muito mais acessível em termos de achar mão de obra. As pessoas não querem mais mexer com tranqueira, né, cara? Então é óbvio que em 2024, um cara como o Rodrigo Hilbert, que caça, que ele cozinha, que constrói coisas, isso vai sim saltar aos olhos da população. Só que, aparentemente, para uma esposa feminista, isso não é grande coisa. Muito pelo contrário, isso aí entra meio que num choque ali e tal, com a capacidade da mulher de também ser uma pessoa fodona, assim como ela diz, né? E pra mim isso é muito problemático, uma pessoa, né, cara, uma esposa não saber, de fato, elevar tanto o seu marido. Vamos assistir um trecho dessa entrevista com a Fernanda Lima e vocês vão entender o que eu tô falando. Fernanda, o teu marido subiu muito o sarrafo da masculinidade, né? Nas redes sociais, principalmente com o mínimo, tempero... né, gente? Só porque ele cozinha, não, faz não, um crochêzinho. não é só isso, não. Eu também cozinho, as pessoas dizem que eu cozinho bem, mas eu não caço o meu alimento, eu não pesco, eu não planto. Não constrói seu fogão. Não construo meu fogão, o cara construiu a capela onde vocês casaram, esse ano ainda construiu a bicicleta da Maria. É da Maria. Maravilhoso. Você entende que pra ele, olha só, ela vira e fala assim, é o mínimo. Ou seja, se ele não subir muito sarrafo, Fernanda vai ficar brava. Não é, gente. Realmente, essas coisas ele faz, realmente. Eu quero saber se ele é essa pessoa o tempo todo. Mas é porque eu não posso também só jogar isso pra cima, porque assim, qualquer mulher que fizer isso não vai estar fazendo mais do que obrigação. Pois é, mas ela não fala que geralmente um homem prover pra família é considerado o mínimo. Um homem saber trocar uma resistência, uma torneira, um chuveiro, saber trocar um registro, mexer numa parte elétrica simples de uma casa, elas consideram isso o mínimo. Homens fazem isso no Brasil ainda hoje, mesmo sendo uma coisa difícil de ser passada de geração em geração, e é considerado o mínimo, né? Isso ela não fala. Entendeu? Porque ninguém elogia uma mulher que é fodona. Elogia sim. Elogia e muito. Eu posso dar exemplos até, inclusive. Essa falsa equivalência que ela faz, pra mim, ela já na base já tá errada, né? Porque o cara tá sendo simplesmente notado e elogiado por ele fazer coisas que eram comuns dos homens de antigamente, mas que hoje em dia se perdeu por causa da modernização e a forma como as pessoas consomem bens e serviços, cara. Agora, a gente admira sim mulheres que elas são fodonas nas coisas que elas fazem como mulheres. E mesmo quando elas fazem coisas de homens, elas são admiradas. Eu acompanho uma menina aqui lá do Maranhão, chamada, acho que é Juliane, sei lá. Ela tem um canal de mecânica. Irmão, o canal dela tá explodindo. As pessoas, todo mundo admira, guerreira, que isso e tal. Porque mexe com mecânica, é uma coisa totalmente contra-intuitiva olhando a ótica feminina, né? Então não, dizer que ninguém elogia, isso é papo feminista que não faz sentido. Que faz, acontece, mata a galinha, depena, cozinha, serve a família inteira, arruma o curativo, cuida do homem, do sogro, do enterro, do não sei o quê. A gente tem, tu tem razão, mas ele vai além. milhões de brasileiras nesse país que fazem o que o Rodrigo vai, reformam um banheiro, tiram piso. Tem. Justo. Mas a gente não valoriza. Aí vem o homão da porra e aí todo mundo fica, entendeu? Justamente porque é a realidade. Cara, é complicado. A gente percebe que existe uma necessidade tão sem sentido de colocar comparativos entre homens e mulheres. Quando a gente costuma falar que esse movimento ele coloca homens contra mulheres, é porque faz isso. O Rodrigo Hilbert é um cara sensacional. Ele é um exemplo em termos de habilidade, né, de capacidade de se virar para todo tipo de homem. Eu não quero saber da personalidade dele em termos de ser um cara sensível, um pouco, de repente, um pouco feminista, talvez. Não quero saber disso. Agora, a parte em que ele realmente mostra que ele tem domínio de habilidades, que ele é um cara que se vira sozinho, isso é sensacional, cara. Eu admiro muito pessoas que sabem construir, que sabem se virar, que sabem mexer com elétrica, que mexem com mecânica, de tudo um pouco. Isso é um exemplo pra caraca de masculinidade pra mim. Isso deveria ser um motivo de orgulho extremo pra ela. E aparentemente não é. Por quê? Porque supostamente a sociedade não valoriza as mulheres. Quando elas fazem coisas elementares que hoje em dia também estão se perdendo
perdendo nas mulheres. A habilidade de cuidado, por exemplo, de acolhimento, curar as pessoas doentes numa família, coisas que antigamente era tão comum, sobretudo em família nordestina, né? É complicado, cara. Deve ser muito triste você ter uma ideologia martelando na sua cabeça que seu marido ele tá só fazendo o mínimo por coisas que, cara, são excepcionais. Difícil, coitado. Essa que é a questão. Entendeu? E olha que meu marido faz coisa pra caramba, mas assim, agora, é isso. De Tu vai fato... dizer agora que Renata Rodrigo Wilber. É só o que me faltava, não, né, isso que eu tô filha? falando, não é. Pelo não amor é. de Deus. O Agora, Renato de faz coisa pra fato, caramba, mas é não um dá. homem muito especial. Diferenciado. Sensível, feminino, com uma alma muito sensível e muito... Talvez seja por isso que a gente não consegue perceber um respeito da parte dela tão forte, aquela coisa da admiração, do olho brilhar, porque, de repente, no emocional, o cara não se polariza no lado masculino da coisa. Não sei, eu não vou dar pitaco na relação de gente que eu não conheço. Mas que ela disse que ele é um cara meio feminino na sua sensibilidade, talvez esteja aí o erro. Eu acredito que isso é um erro. esforçado, muito querido, muito carismático, né? Porque eu acho que se ele fizesse tudo isso e fosse um ranço, ninguém ia gostar dele. Claro. Ele é um amor de pessoa. Que mais que vocês querem saber? Ele pede iFood, ele pega elevador. Pede sabe? Ele instala até, né? É uma Pede coisa muito... É horrível pra nós, Pega não elevador. Rodrigo Zilbert. Entendeu? Que O mais engraçado é que os próprios entrevistadores, eu não sei qual é a orientação política dos dois, né? Mas por estar entrevistando o Fernanda Lima, eu já imagino que seja uma coisa mais pra esquerda do espectro, né, cara? Eles conseguem perceber e admirar a capacidade surreal do cara. A própria esposa faz um esforço monumental pra conseguir simplesmente falar: o meu marido é um cara surreal, brabo, é o pica das galáxias, como costumamos dizer aqui no Rio de Janeiro. Que dificuldade, dói, minha querida, você chegar e falar assim: cara, eu tenho um homem sinistro. Sem ter que elevar o feminino na equação pra poder justificar. É quase como pagar um pedágio pra poder elogiar um homem hétero. Mas enfim, cara. Olha só, uma pausa pra nossa publi aqui rapidinho, a gente já volta, tá? Irmão, o dólar tá sinistro. Vamos ver quanto é que tá o dólar hoje. Eu faço questão de fazer isso aqui ao vivo, meu parceiro. Vamos lá, dólar hoje. Irmão, 6,14. Ontem esse dólar bateu... se não me engano, foi isso mesmo. Deixa eu ver aqui 5 dias atrás. Olha isso, cara. O dólar ontem bateu quase 6,20. Ou bateu 6,20. Isso aqui tem dois caminhos possíveis. Ou você vai sofrer muito quando a inflação começar a apertar. E vai. E você começar a comprar frango a 20 e tantos reais. Café a 30 e poucos reais. Azeite a 60 reais de repente. Porque não é possível. Carne vermelha bater aí, mano, carne que era 30 conto, bater 50 e tantos reais. Porque vão vender mais pra fora aqui do Brasil. Ou você... pode simplesmente usar a caixola e fazer o que muita gente está fazendo, cara, que é simplesmente entrar no mercado digital e faturar lá fora. Imagina você, irmão, na sua casa, você no seu computador, de repente no seu notebook, você estabelecendo os seus horários, você simplesmente não tendo que aturar chefe chato, não tendo que se expor ao risco do Brasil, né, ao risco da violência urbana, sobretudo se você for carioca, e você, cara, poder simplesmente ter domínio da sua vida e, sobretudo, se blindar contra os efeitos da inflação que o nosso governo petista conseguiu para o nosso país e que vai piorar. Escuta o que eu estou te falando, tá? Vou estar deixando aqui o link na descrição. O nosso parceiro do canal, o Thiago Gomes, ele tem uma aula gratuita lá pro pessoal do canal, para vocês entenderem com o que vocês estão lidando, né, cara? E daí, então, você decide se você tem capacidade para lidar com o mercado digital ou não. E é isso, cara. O link tá na descrição. Eu queria voltar no ponto inicial dessa conversa. Eu venho de uma família nordestina e que, cara, eu cresci vendo meus tios, meu avô. Cara, o que eu via do meu avô mexendo por exemplo, em encanamento, quebrando o chão para poder consertar um encanamento furado, trocando torneiro, trocando chuveiro. Meu avô, eu lembro que ele fez um banheiro lá em casa, na época que eu morava com ele. O banheiro era tudo bem acabadinho, com azulejo. Tudo isso meu avô fazia, né? De mexer com maquita, cortar azulejo. Era uma coisa um tanto quanto comum. Se a gente for levar pro espectro mais interiorzão, anos 80, era comum o pessoal matar gado, né? Matar galinha para poder comer, ter criações. O pessoal da roça que mexia com plantio. Aí o cara tinha que ser, mano, 100 homens em um só. O cara era marceneiro, o cara era agricultor, era construtor. O cara mexia com elétrica também, né? Pelo menos na época em que começou a ter elétrica e tudo mais. Isso era meio que o padrão, cara. Só que o que acontece? A gente tá numa época em que nós não dependemos mais de se virar. O homem
precisa mais se virar. Tanto que os serviços, olha só, os bens de serviços estão ficando cada vez mais caros. Um pedreiro bom hoje em dia é caro. Eu falo isso porque o meu padrasto é pedreiro. E o serviço dele não é barato. Assim como mecânicos não são mais baratos. Funileiros, né? Pessoal que faz funilaria e pinturas de carro no modo geral. Não é barato, cara. É caro esse tipo de serviço. Porque é valorizado. As pessoas não têm mais paciência para fazer esse tipo de coisa porque elas têm tudo muito mais fácil. Tanta diversificação aumentou para as pessoas a possibilidade de elas pagarem por esse serviço, mesmo com o preço aumentando. Então, um dono de casa que ele planta a comida dele, né, o cara que ele constrói coisas, que ele é um sujeito que ele mexe com coisa ali e tal, e não precisa tanto de pegar esses serviços, o cara que de repente constrói coisas inimagináveis, é um homem acima da média. O problema dessa ideologia de querer, né, vamos colocar assim, colocar um limitador, né, do quanto se pode admirar um homem heterossexual, é isso, cara, que impede uma pessoa de simplesmente ver o valor surreal de ter uma pessoa assim do lado. E outra coisa que eu queria novamente pontuar. Quando ela fala que mulheres no Brasil inteiro estão construindo coisas e estão aí sendo tão fodas quanto o marido dela, mas que não ganham reconhecimento, cara, eu costumo achar que isso é uma falsa equivalência, porque primeiro, está se perdendo sim a tradição das mulheres que desde cedo aprendem a cozinhar, aprendem a cuidar de filho, cuidar de casa, aprendem a, por exemplo, manipular ali, né, coisas medicinais para poder curar uma doença que a pessoa tem ali, às vezes do estômago, uma febre. Pergunto pra vocês conhecem alguma menina de 19 anos que sabe, por exemplo, como curar uma febre, como lidar com coisas básicas medicinais, que de repente a tua avó sabe, tá com dor de estômago, toma um chá de boldo, toma um chá... Isso não tá mais sendo passado, irmão. Então, escutem o que eu estou falando para vocês. Nos próximos 10 anos, mulheres que ainda possuem essas habilidades de por exemplo, de curar, né, doenças mais simples em casa com remédios, ali, coisas mais básicas, vão se destacar. Que sabem manipular, de repente, coisas tão básicas como um termômetro, cara. Que sabem fazer uma feijoada pra família, que sabem matar uma galinha e depenar, e fazer um cozido pra... Mano, só as meninas que ainda são de fazenda. E é natural, é o caminho natural, cara. Então, obviamente, as pessoas que elas, mesmo na cidade, que elas nasceram em famílias abastadas ou que nasceram na realidade urbana, que elas vierem a desenvolver essas habilidades por algum motivo, vão se destacar e as pessoas vão ficar chocadas, vão admirar. A sociedade está se modernizando. As habilidades do campo, as habilidades manuais estão se perdendo, elas vão ficar restritas só às áreas de serviço. As pessoas vão ter que se especializar com cursos específicos, né? E não mais aprender com o pai, com o tio, com os primos. Eu só espero de verdade, cara, que você, mulher, que tem um homem que ele mexe com elétrica, que ele é encanador também, que ele sabe construir coisas, essa mulher tem um homem, cara, raiz em casa. Não meça esforços para você mostrar apreciação pro teu marido por ele ser assim. Não meça. Na verdade, você tem que literalmente fazer ele perceber como isso é uma coisa apreciada, porque está se perdendo entre os homens, tá? Eu acho simplesmente triste você ver uma pessoa como a Fernanda Lima, que tem um cara mais destacado do Brasil, dizer que isso é o mínimo. O mínimo pra quem, né? Imagina nós, meros mortais, querer simplesmente tancar uma mina moderna nessas ideias de que achar que o mínimo é o inalcançável, né, parceiros? Mas enfim. Eu vou nessa, meus caros. Comentem aí, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na uma santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Eu fui.